lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, companheira! Seja muito bem-vinda! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tema Questão Racial e Violência Doméstica, com Érica Odara. A Érica é defensora dos direitos humanos, educadora popular e especialista em atendimento às mulheres vítimas de violência. Ela também presta serviço para o governo federal no Ministério de Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Bora para a nossa aula de hoje? Olá, como vão a todas as mulheres desse canal do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores? Eu me chamo Érica, sou uma mulher negra, tenho os cabelos pretos, cacheados, estão molhados nesse momento. Eu estou vestindo uma camisa, uma blusa coral, uma maquiagem simples, né? Eu sou educadora popular, mulher negra, feminista negra, defensora de direitos humanos, graduada em pedagogia e pós-graduanda em políticas públicas de combate à violência contra a mulher pela PUC do Rio. Nesse momento falo de Brasília, onde estou contribuindo com o governo federal a partir do Ministério de Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. E antes de trabalhar, eu parei para dar uma olhada nos dados. Na última semana foi lançado mais uma edição do Atlas da Violência, Violências no Brasil, né? Esse Atlas ele se baseia em dados, em especial dados coletados a partir do Ministério da Saúde, onde tem, né, como um dos instrumentos de vinculação e contribuição de dados para que a gente possa, a partir de dados são fundamentais para que a gente possa, a partir de dados, olhar, fazer uma análise de conjuntura, uma análise conceitual e entender determinados fenômenos no território nacional e suas especificidades estaduais e municipais, para que a gente possa também pensar política pública. Então é fundamental os dados, né? E os dados contribuem justamente para isso, para a gente olhar a política pública a partir das suas especificidades e qualificá-las e torná-las mais eficientes. Mas, olhando aqui esses dados, o Atlas da Violência que foi lançado na semana passada, observou, sobretudo, que houve uma queda de homicídios no Brasil. Uma queda de 26,4%. Analisando os últimos 11 anos, de 2013 a 2023. Percebam, quando a gente fala de queda de dados, a gente fala de forma geral, contemplando homens e mulheres. Mas quando a gente vai olhar os dados de homicídio, né, e aqui a gente faz um recorte também de feminicídio contra o gênero feminino, a gente percebe que há uma desigualdade estrutural nessa relação de dados de violência, sobretudo dados de homicídio entre homens e mulheres. O Brasil, ele segue sendo o 5º país que mais mata mulheres do mundo
e, em especial, entre 2022 e 2023, a gente percebe um acréscimo, um crescimento de relações de homicídio contra mulheres. Esses dados são alarmantes, né? E eles nos chamam a atenção justamente para a gente perceber essa relação histórica, machista, misógina contra o corpo feminino, né? Nós, embora estejamos em 2025, os nossos corpos femininos são tratados como propriedade. Sendo tratados como propriedade, em especial da figura masculina, são vistos como descartáveis. Sendo descartáveis, eles podem ser estuprados, violentados, machucados e, acima de tudo, violados no seu máximo, que é a retirada da vida da mulher. Esses dados eles são alarmantes em todo o território nacional, embora alguns estados como Goiás possa também mostrar um decréscimo desses dados. Mas mesmo mostrando o decréscimo, a gente percebe que é evidente que esses dados são altos e que a gente precisa olhar para a política pública de uma forma mais eficiente. Aqui eu gostaria de ressaltar que o Brasil ele é protagonista de leis que protegem as mulheres, né? E o nosso governo, em especial o governo do PT, desde o primeiro governo Lula, vem criando leis de proteção às mulheres, né? A gente cita aqui a Lei Maria da Penha, a gente cita de forma atualizada a Lei do Feminicídio 14.994, que é de 2024, que fala também da letalidade feminina. A gente cita outras leis de importunação sexuais que foram avançadas. A gente também fala da política pública, né, em que vai ao encontro da mulher, em que cria equipamentos, fluxos de atendimento às mulheres, como o Centro de Atendimento às Mulheres, que tem na sua portaria também uma indicação de número de habitantes para cada CEAM, né, Centro de Atendimento à Vítima, a mulher vítima de violência. A gente fala desse fluxo que passa pelas delegacias especializadas de atendimento à mulher vítima de violência, pelos equipamentos da assistência, em especial o CREAS, que também cumpre essa função de atender mulheres em situação de vulnerabilidade, também em situação de violência. Existe uma política pública pensada, existe um fluxo pensado, né? Porém, quando a gente olha para os dados de violência contra a mulher e a gente olha para o fenômeno, porque a gente pode considerar a violência contra a mulher e esses dados alarmantes que a gente vai citar aqui já já, de violência, em especial a letalidade do corpo feminino, a gente olha que é um problema estrutural para a sociedade, que cabe não só a política pública debater, ela ser efetivada, a relação, né, do governo federal com os entes federativos, os estados e aí os municípios, mas também um problema da sociedade, que passa por uma educação, né, por uma educação inclusiva, por uma educação de diálogo, por uma educação não machista, por uma educação não sexista, por uma educação não misógina. Então é fundamental, eu como educadora popular sempre falo isso, o instrumento da educação, o instrumento da cultura, né, e o instrumento da saúde, que cumpre uma função também fundamental no atendimento, na ponta, na identificação dos territórios, né, de situações de violência. E aí, olhando assim mais próximo do Atlas da Violência, a gente vai perceber, ela acentuou muito gradativamente nos últimos anos, né? Em 2023, nós tivemos quase 4.000 mulheres assassinadas no território brasileiro, né? A gente resumindo, chegam a 3.903 mulheres. Isso quando a gente diz que os dados de homicídio em todo o território brasileiro foram diminuídos. Porém, o de mulheres subiu. Nos últimos 11 anos, entre 2013 e 2023, 47.463 mulheres foram assassinadas no Brasil. Eu vou repetir esse número porque é importante a gente repetir. É importante a gente entender que por dia morre
uma média de 13 mulheres. Então foram 47.463 mulheres assassinadas no Brasil. Mas, Érica, esses dados mostram que esse fenômeno da violência contra a mulher, esse fenômeno de homicídio contra o corpo feminino, ele é democrático? Ele atinge a todas as classes sociais? A questão de cor? Não. Nesse quesito, a gente também vai perceber que as mulheres negras são as maiores vítimas de violência feminina, né? São as mulheres vítimas também de violência letal, são as que mais morrem, que mais têm o seu corpo tombado, o seu corpo vitimado por companheiros ou por assassinatos também sem justificativa prévias, por violência, né? Por diversas formas de violência. Então, a gente afirma, né, que são 13 mortes por dia, dado a partir desse dado. 47 mil mulheres em 11 anos equivale a esse número de 13 mortes por dia. Quero aqui pegar um outro dado que eu acho que é importante, é que essa diferenciação territorial, ela também vai se concentrar em determinados estados. A gente percebe que a região amazônica teve um aumento de taxa de 10,4% por cada 100 mil mulheres. Em Roraima, né, uma média de 5,9 por 100 mil mulheres. Amazônia e Rondônia também tiveram um acréscimo. Como essa região é uma região de maior predominância de comunidades indígenas, né? Os nossos povos originários, os nossos donos da terra, né? A quem a gente deve todo o nosso respeito, parte da nossa ancestralidade que se divide entre o processo de escravização das pessoas negras, em que as mulheres também têm o seu processo de vítimas dos corpos violentados, estuprados, mas também a questão indígena. Porém, a gente tem uma dificuldade dessa identificação pelo fato da tipificação, da autodeclaração. Como você se autodeclara, também incide no formato da tipificação na hora do levantamento de dados. Mas a gente percebe que essa região é uma região em que ela teve um acréscimo muito grande de violência contra a mulher, em especial de homicídio. E aí eu queria aqui destacar a questão de Roraima. Em Roraima, foram registradas 31 vítimas, 12 delas são indígenas e 15 são pardas, né? Então a gente percebe que tem isso, embora determinadas regiões possam ter um decréscimo, como eu já falei de Goiás, né? E a gente percebe também que a relação da violência contra a mulher ela cruza com outras questões da sociedade, como, por exemplo, a extração ilegal de minério, né? A realidade da fome, da pobreza, do tráfico de drogas, do tráfico de pessoas, né? A gente percebe que as relações elas se cruzam, né? E aí, dentro dos estados também que houve um decréscimo, a gente pode aqui também, por exemplo, trazer o Acre, né? Eu já falei de Goiás. E aí é preciso olhar para dentro desses estados e perceber se houve alguma especificidade na política pública que possa ter reduzido esses dados. Mais uma vez, eu gostaria de ressaltar a importância de um fluxograma que venha olhar na sua amplitude a concepção do acompanhamento, da proteção e da política pública a todas as mulheres, né? Em especial as mulheres mais vulnerabilizadas, em espaços e territórios mais vulneráveis, né? As mulheres negras, aqui a gente também citou as mulheres indígenas. A gente tem tido diversas experiências ao acolher lá no espaço de trabalho as comunidades indígenas, em que vem se evidenciando cada vez mais mulheres vítimas de violência, de agressão, de violência doméstica, né? Dentro dessa relação de desigualdade. E aí a gente falou muito, né, da questão dessa relação de cor, né, com a letalidade do corpo feminino. Eu queria trazer para vocês um dado alarmante sobre o número de mulheres negras que são assassinadas. Só em 2023 foram registrados 2.100
662 mulheres negras vítimas de homicídio. O que representa, dentro de um quadro geral, do número que eu já dei, né, 68,2% do total de homicídios femininos. Não dá para a gente dizer que isso é uma simples coincidência. Significa a relação direta da lógica de desigualdade de gênero com o racismo estrutural. Quando os nossos corpos negros são violentados, são considerados, tem uma falácia dentro da lógica machista de que os corpos negros são mais sexualizados, portanto, historicamente, eles também são mais explorados, né? Então, dito isso, a gente está diante de uma taxa de 4,3 mulheres negras mortas por homicídio por grupo de 100 mil habitantes. Nós sofremos a lógica do racismo estrutural ao ser uma funcionária, na relação da desigualdade de salário, na relação da desigualdade de ocupação de espaços de poder e também na lógica da violência. No que tange à violência contra a mulher, infelizmente, mais uma vez, a lógica do racismo estrutural vai atravessar e vai apontar que nós somos vítimas em potencial e de diversas formas. Nos últimos 11 anos, entre 2013 e 2023, os registros apontam 30.980 mulheres negras vítimas de homicídio. 30.980 mulheres negras vítimas de homicídio. Aqui, gente, a gente fala homicídio e não feminicídio, porque feminicídio tem uma característica específica conforme a lei, né? Dentro de uma relação conjugal, entre homem e mulher, que tem um relacionamento, entre pai com filha, tem uma relação específica. Quando a gente abrange para homicídio, significa que essa mulher também foi vítima em outras instâncias, né? Vítima de tráfico, vítima dessa questão da extração ilegal do minério, vítima de um latrocínio, que é o assalto seguido de morte. Não sou da lei, da parte jurídica, né? Mas a gente, ao estudar dados, a gente também vai tendo aquisição de outros saberes, né? Então, é por isso que a gente especifica não o feminicídio, mas sim o homicídio dentro dessa amplitude. Porém, a gente sabe que o número de feminicídios também tem sido muito alto, né? É importante a gente destacar isso. Recentemente, vivendo aqui no Distrito Federal, só esse ano de 2025, nós tivemos, por exemplo, até o dia de ontem, 12 feminicídios. A gente está no mês de maio, né? Essas mulheres, em especial, são mulheres dos distritos administrativos em torno de Brasília, da capital de Brasília, né? Que a gente fala tanto de ser a capital do país. Porém, esse território ao entorno, ele é extremamente periférico, ele é extremamente vulnerável. A política pública se faz vulnerável aqui também. E aí a gente dá, mais uma vez, a importância histórica para os nossos governos que se dedicam incansavelmente em promover uma política pública mais qualificada, mais eficiente, no que tange o acolhimento, o acompanhamento, o fluxograma da política de combate à violência contra a mulher, bem como também a lógica da prevenção, né, que passa, sobretudo, pelos espaços de educação. Quero aqui ver se tem mais algum dado que é importante. Esse Atlas da Violência, que eu recomendo que todo mundo possa fazer essa leitura, ele também vai falar de outras formas de violência. Ele vai falar, por exemplo, dos dados de violência contra a mulher nas residências e também vai falar dos dados de violência não letal, que é super importante, né? Os registros de agressões não letal. Esses registros também são feitos não só nas delegacias especializadas de atendimento à mulher vítima de violência, mas sobretudo nos espaços de saúde, nas unidades de saúde.
a gente tem um serviço que foi instituído a partir de 2003, né, na Lei 10.778, que é a notificação compulsória de violência contra a mulher, né? Então, é necessário que todos os espaços de saúde cumpram essa função da notificação compulsória para que a gente possa também, a partir daí, ter uma maior abrangência e possibilidade de observação sobre o que significa esses dados de agressões, né? Então, na sua cidade, é importante você perceber se há o Conselho Municipal da Mulher, se há o Conselho Municipal de Saúde, se em algum determinado momento esses conselhos dialogam, né? Para que esse cruzamento de dados, para que esse fluxograma da política de atendimento à mulher também possa ser eficiente, é fundamental. A gente sabe que a política pública na ponta, ela nem sempre é aplicada da maneira com que a gente pensa a nível federal, né? E é fundamental que a sociedade organizada, que os movimentos de mulheres, né, que são históricos, né? A gente também, é importante dizer isso, a gente só tem política pública hoje eficiente porque um movimento de mulheres negras, né, eu quero aqui destacar também isso, elas foram em busca dessa política pública, elas reivindicaram com voz ativa, com protagonismo, para que essa política pública fosse efetiva, né? E aí a gente está olhando os dados que foram lançados do Atlas da Violência, que foram lançados na semana passada. A gente teve, nesse processo de 2022 e 2023, um registro de 275 registros de violência. Esses dados são as notificações das unidades de saúde, né, da notificação compulsória de violência doméstica no nosso território. É um dado alarmante. E é importante a gente citar aqui que existem várias tipificações de violência contra a mulher quando tange violência doméstica, né? Nem sempre ela começa com a violência física. Muitas das vezes ela vai começar com a violência psicológica, em que o homem vai olhar para você e vai dizer: esse batom não tem nada a ver com você, você tá ridícula. Essa roupa te deixa obscena, né? Ou diminuindo aquilo que você é na sua essência, na sua qualidade de vida, na sua história. A gente tem a violência moral, a gente tem a violência sexual, que é importante destacar que ela não necessariamente é feita com alguém de fora, em especial a violência sexual contra mulheres, contra meninas e mulheres ocorrem dentro de casa, ocorrem com um amigo da família, com um padrinho, um avô, com um tio, né? Com o próprio cônjuge, é importante a gente dizer isso. Se você está numa relação em que naquele momento você não quer ter uma atividade sexual e há uma obrigação, também é considerada violência sexual. Se o seu companheiro te obriga a ver uma imagem na qual você não quer ver, de um ato sexual, também é considerado violência sexual. Então, tem uma série de tipificações de violência até chegar à violência física. A gente chama também que há um ciclo, né? Ele começa com pequenas agressões verbais, com aquele nervosismo. Depois ele vai para o ápice, que é a explosão, que é quando ele de fato te agride, e aí ele vai para a lua de mel. Esse ciclo ele é um círculo, porque é justamente uma forma também de você não conseguir sair dele. Então é fundamental que, além dos dados letais que a gente observou mais no mapa da violência, a gente possa observar também os números que crescem de dados de violências não letais, né, que perpassam em especial pela violência física e pela violência sexual. E aí a gente tem diversas formas de prevenção, de aconselhamento. Se uma mulher que está nos vendo, se você que é liderança do seu território, se você que foi candidata a vereadora, que é candidata nas próximas eleições, se você que é uma liderança popular que está nos acompanhando, é fundamental que a gente promova cada vez mais ciclos e rodas de conversas para que as mulheres possam se sentir também acolhidas, empoderadas, não necessariamente
Uma mulher ela precisa iniciar pela denúncia já na delegacia. Muitas das vezes ela não se sente à vontade, porque a relação também ela ainda tem amor, ainda tem afeto, ainda tem respeito. Não é real que as mulheres não saem das relações de ciclos de violência porque elas gostam ou porque elas estão ali só pela questão financeira. Tem uma questão financeira também, mas tem uma série de outras perspectivas que apontam o porquê da mulher não sair do ciclo da violência. Nós vivemos numa sociedade moralista, nós vivemos numa sociedade que mais julga os corpos femininos, que mais julgam o nosso jeito de ser, que mais julgam também as nossas decisões, que se acham capazes de decidir até o que a gente tem que fazer. Então tem um monte de motivo que faz com que a mulher viva num ciclo de violência, não necessariamente seja só o financeiro. Muitas das vezes é o financeiro também, muitas das vezes é para proteger os próprios filhos, né? Então é importante também olhar esses dados, mas a partir de tudo é importante promover em diversos espaços, né, de uma forma simbólica, lúdica, também espaços de escuta para que essas mulheres possam ser capazes de cada vez mais irem se empoderando e aí sim saírem desse ciclo de violência, né? Em especial aqui eu quero destacar as mulheres negras, que são vítimas recorrentes, e a gente viu aqui ao olhar esses dados, que esses dados são cada vez maiores também. Esse racismo estrutural nos atravessa quando também nós especificamos a relação da violência contra o corpo feminino. Por fim, vou terminando aqui, espero que vocês gostem. Foi mais um papo que a gente acorda antes de trabalhar e apresenta uma leitura. Essa leitura ela precisa ser cada vez mais aprofundada e é importante os dados, mas quero destacar aqui a importância do Ministério das Mulheres, né, no qual a gente tem uma representatividade do nosso partido, que nesse momento se faz a partir da ministra Márcia Lopes, e a gente sauda a ministra Cida, que iniciou esse processo, né? Então a importância de mulheres que sejam compromissadas, que sejam capazes de olhar nas suas especificidades territoriais, mas também essa amplitude nacional. A gente sauda cada gestora nos seus estados, nos seus municípios, que também estão olhando para a política pública de atendimento à mulher, de promoção do protagonismo da mulher como sujeita da história, para que a gente possa, em algum momento, né, a gente sonha que as próximas gerações elas não estejam tão reféns dessa lógica estrutural de morte dos nossos corpos femininos. Agradeço demais mais uma oportunidade. Em breve a gente volta por aqui com mais um olhar sobre dados ou algum papo legal sobre gênero e raça. Obrigada e até breve. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre questão racial e violência doméstica com Érica Odara. Fique ligada na TV Elas por Elas!